Olá, bem-vindos de volta, você, fã do 40 mil. E eu sei que muitos pediram, então eu fiz. Eu decidi fazer, eu não gosto muito dele, mas como ele está de volta, é o mais novo primário leal ao Imperador que retornou aos ranks das forças imperiais, Lionel Johnson Johnson. Não consigo não fazer piada porque eu não acho muito legal o Lion, mas tem gente que gosta, então eu vou contar a história de mais um dos primarcas aqui. Então, para começar, como todos os seus irmãos super-humanos criados pelo Imperador, para dar origem à genética que faz os Astartes, os super-soldados, da onde, o que aconteceu e qual a história do Lion. Muito bem, tudo inicia quando os primarcas foram separados pelo universo e o Lion caiu aqui num planeta bem legal para se cair, um local chamado Caliban. Caliban, assim, não confundir com o grupo extremista do Oriente Médio. O Caliban é um mundo que é considerado um Death World. Death World é um mundo da morte, um mundo onde existe alguma coisa que ameaça a vida humana. E nesse mundo especificamente existia uma espécie de animais chamados pelos habitantes locais de Great Beasts, grandes feras, grandes bestas, e essas criaturas eram mutantes, geralmente uma quimera, uma mistura de vários animais normais com mutações e assim que deixavam elas extremamente ferozes, agressivas e com capacidades destrutivas muito acima de um animal convencional. E por que isso acontecia? Porque Caliban é muito próximo do Olho do Terror. Ele fica num dos segmentos, numas divisões aqui do mapa imperial, chamado Segmentum Obscurus. E logo, não vou dizer anexo, mas ao norte do Olho do Terror. Então essa região tem uma certa influência do imaterial. E Caliban, no caso, não ficou imune dessa influência e essas bestas habitavam as suas florestas. E por serem criaturas do imaterial, elas são resistentes contra armas convencionais. Então, quando a civilização humana ficou separada na Grande Noite, na Era das Lutas, é tudo a mesma coisa, a Era Sombria da tecnologia, quando os mundos humanos ficaram isolados, Caliban passou a ter uma regressão tecnológica, porque com o tempo essas criaturas foram isolando as populações que acabaram vivendo ao redor de fortalezas. E quem ficava e defendia essas fortalezas acabaram se transformando em nobres locais e governantes que foram considerados como os cavaleiros. Então, a sociedade acabou regredindo para um mundo feudal, onde os cavaleiros que defendiam contra essas bestas, que tinham a tecnologia para fazer armas um pouco mais potentes e armaduras, viraram os nobres e a maioria do povo só trabalhava em prol desses nobres que defendiam das bestas. Mas no caso era uma simbiose, porque realmente a produção em Caliban, depois que foi isolado do resto da humanidade, ficou uma coisa bem limitada. Então, os seres humanos aqui, até vou falar exclusivamente agora dos humanos, então, eles ficaram nessas ordens de cavaleiros, e os cavaleiros lutavam contra as bestas monstruosas e caóticas com o que eles tinham em mãos. E o que eles tinham em mãos agora? Eles conseguiam produzir armas Bolt pequena, no caso pistolas Bolt, e espadas motosserra, que apesar de não parecer uma arma muito eficaz, é bem interessante uma espada motosserra contra animais, assim. Então, pelo menos isso elas serviam. E outra coisa também, eles podiam fazer armaduras de energia, as Power Armor. Algumas pessoas não gostam que eu traduzam porque ficam algumas palavras mais bonitas em inglês. Mas é que tem gente que não entende absolutamente bolhufas de inglês,
então eu sempre vou traduzir aqui para facilitar para o pessoal, pelo menos o entendimento. Mas a Power Armor é uma armadura que, além de ser mais resistente, como ela é muito pesada para um ser humano carregar, ela tem vários módulos de energia e hidráulicos que permite que a armadura te auxilie no movimento, assim tu consegue carregar muito mais peso, tanto para a arma que tu vai usar, quanto para proteção. E eles conseguiam fazer alguns tipos de armadura mais básica, essas pistolas Bolt e espadas motosserra, o que já dá uma certa vantagem contra os animais, né, que são criaturas que habitavam ali. E essas ordens de cavaleiro agora viraram a nobreza local e os aristocratas e mandavam e desmandavam. Porém, as habitações humanas eram isoladas, porque as florestas de um ponto a outro era muito perigoso ter um comércio ou um transporte, então geralmente eram sociedades autônomas ao redor dos castelos dos cavaleiros. E assim eles viveram por algumas centenas ou até alguns milhares de anos, e ali eles ficaram então lutando contra essas bestas e no caso, treinando uma ordem poderosa de cavaleiros caçadores. E é nesse planeta que o Lion caiu. Quando o Lion chegou, a sociedade estava assim, dividida, e os cavaleiros eram os guerreiros locais. E no caso, as bestas dominavam as florestas e os seres humanos viviam em clareiras que eles mesmos faziam e nessas regiões ao redor das fortalezas. E na infância, o Lion viveu na floresta, e lá ele ficou por alguns anos, até que histórias de um ser humano que ficava observando as pessoas na floresta começou a circular, que era uma coisa meio impossível. Ninguém sobrevivia muito tempo sozinho na floresta, não dava, não tinha como, porque as criaturas ali eram mortais. Mas, de algum jeito, o Lion sobrevivia. E existem também, nesse planeta de Caliban, uma espécie de é uma criatura misteriosa, é um robozinho alienígena, não é bem um robô, é uma coisa estranha, mas ele é um alienígena, chamados os Vigias na Escuridão, The Watchers in the Dark. Eles são como os Javas do Star Wars, aquelas criaturinhas que tem o capacete e o rosto todo escuro, assim, que só vê os olhinhos brilhando. Exato. Eles são bem pequenininhos e vivem pelo planeta fazendo algumas coisas. E eles têm alguns poderes e conhecimentos a mais, só que eles não dividem muito nem falam muito com os seres humanos. E pode ser que eles tenham ajudado o Lion aqui no começo, não sei dizer. Mas eles têm um certo conhecimento esquisito, só que eles se mantêm mais para si e fogem, e são difíceis de tu encontrar ou conversar, e eles quase não têm contato com os seres humanos. Mas é bom eu trazer aqui porque eles vão ser mais importantes em outros pedaços da história. E o Lion, no caso, ele não tentou se aproximar voluntariamente dos seres humanos. É provável que ele sabia que existiam seres humanos ali, ele deve ter observado um pouco a sua civilização, mas ele tem uma certa fobia social. O Lion não é exatamente um cara sociável, um cara assim do povo, um cara que conversa. Não, o Lion ele é mais fechado, ele é mais na dele, e ele não se aproximou do ser humano voluntariamente. Com o tempo, um grupo dos cavaleiros, liderado por um senhor, o Sar Luther, encontrou o Lion na floresta, o subjugou e capturou. No caso, eu acredito que o Lion não se deixou entregar sem uma boa briga, mas ele ainda era uma criança, e esses caras tinham as armaduras, as armas e as coisas, então eles conseguiram levar ele para a sua fortaleza monastério. E lá, o Lion aprendeu muito rápido, porque é isso que um primarca faz. Ele aprendeu a língua local em poucos dias, ele começou a conversar com os cavaleiros e se fez útil ali na sociedade humana. E o Luther, no caso, achou incrível que uma criança conseguisse derrotar, sem os equipamentos dos cavaleiros, as criaturas na floresta para sobreviver até então. Ele chamou ele de Lionel L. Johnson. L. Johnson, na língua local, quer dizer o filho da floresta.
como eu falei, fortes inspirações em outras histórias aí previamente conhecidas. Ai, ai, Tarzan. Mowgli. Muito bem. E no caso, agora que ele era o Lion, o filho da floresta, ele recebeu o treinamento ali de cavaleiro, porque eles acreditavam que, olha, se ele conseguia lutar desarmado, aliás, com armas improvisadas, com gravetos e pedras, contra as criaturas, imagina o que ele vai fazer de armadura e espada motosserra. E foi exatamente isso que eles fizeram com Lion, treinaram ele para ser um cavaleiro. E o Lion mostrou que ele era um ótimo cavaleiro. Ele começou a matar aquelas criaturas ali que viviam em Caliban muito facilmente, agora que ele estava propriamente equipado, e ele começou a reduzir o número dessas criaturas. Um desses monstros que ele matou foi um dos 2 leões de Caliban. Esses leões de Caliban eram uma criatura assustadora que até então nunca tinham sido vencidas. Já tinham derrotado grupos de cavaleiro e era uma criatura quase que lendária ali em Caliban. E o Lion derrotou um deles. Só existem 2 no planeta e um foi o Lion que conseguiu matar em um combate 1 contra 1. Então a fama e a honra ali daqueles cavaleiros começou a crescer e a fama do Lion também começou a se espalhar. O Luther também era um cara extremamente influente na sociedade até então e o mais respeitado e vitorioso dos cavaleiros até o Lion chegar. Depois que o Lion chegou, aí o Lion pegou o lugar dele. Mas o Luther, como ele criou ele desde a infância, ele era o seu mentor, seu amigo, seu guardião, e o Lion tinha ele como um pai adotivo. E eles tinham assim uma relação de afeto e respeito mútuo. Muito legal, tudo de bom aqui para o nosso Lion no início da sua criação. Aí então, agora o Lion, vendo que o ser humano sofria na mão daquelas criaturas, entendendo a situação do planeta de um jeito maior, decidiu levar a luta até os monstros, que é o que os primarcas fazem. Eles trazem a humanidade em primeiro lugar, eu espero, né? Pelo menos esse era o plano, e eliminam as ameaças à humanidade. Então, com o tempo, já que o Lion ficou tão famoso ali localmente, ele virou o chefe da ordem onde ele ficava, que seria o Grand Master of the Order, o Grã-Mestre. Então, com isso, o Luther começou a ter uma certa inveja, porque o Luther era um cara ambicioso, que também gostava de influência e poder, e aí o Lion passou na frente dele, e, cara, tu pode ser grande, mas não maior que eu, né? Assim, então o Luther não curtiu muito isso aí, mas mesmo assim ele tinha ele meio que como um filho, então ele continuou apoiando e gostando do Lion, porque aquela relação de respeito deles era muito maior que essa pequena inveja que tinha se criado ali. E o Lion e o Luther juntos conseguiram unir as casas dos cavaleiros para fazer uma cruzada e finalmente eliminar todas essas criaturas que ameaçavam o planeta. E foi isso que eles fizeram. Eles uniram os guerreiros ali, as ordens de cavaleiros, contra os monstros. Só uma das ordens, os Cavaleiros Lupus, se recusou totalmente a apoiar o Lion. E o Lion fez uma coisa que nunca tinha sido vista em Caliban. Ele exterminou uma ordem de cavaleiros, porque até então existiam conflitos assim entre as ordens, mas eram pequenas escamurças, umas brigas pequenas e rápidas, que às vezes morriam uns 2, 3 de um lado, mas nada maior. Por quê? Porque se os cavaleiros morressem, uma população inteira ia ser condenada a sofrer nas mãos das bestas. Então, nunca teve assim uma guerra de extermínio total ali em Caliban. Então, a brutalidade que o Lion lidou com essa situação foi meio assim que fora do padrão. Em algumas situações, o Lion também tem assim, algumas atitudes de extrema brutalidade que não precisava. Mas, ok, beleza. Ele eliminou esses caras, demonstrando zero diplomacia, e ele conseguiu também
com as outras casas unidas e eliminando um a um as feras que ameaçavam as civilizações, e ele praticamente pacificou o planeta e uniu sobre a sua ordem, agora mais proeminente de todas as ordens dos cavaleiros. E nesse período, na última caçada, aliás, quando eles iam limpar o planeta desses monstros, foi quando chegou o Império e o Imperador. E o Imperador, no caso, chegou ali na região. Primeiro foram escoltas e depois as naves principais. E quando eles chegaram ali em Caliban, a primeira legião, que era a legião que tem a mesma genética do Lion, lutou junto com ele nessa última caçada, que foi um negócio legal, uma reunião teoricamente de pai e filhos ali, porque a legião vê os primarcas como seu pai. Então eles tiveram assim um contato legal na caçada, e o Lion entendeu, que os primarcas são extremamente inteligentes, entendeu muito rápido o que é o Império, o que são as legiões, que as armas e as armaduras deles eram muito superiores ao que eles faziam ali em Caliban, e ele entendeu que eles não teriam nenhuma chance numa luta contra esses caras. Então ele aceitou a proposta de se unir e liderar essa legião. E aí, com o conhecimento do Império como um todo, assim como todos seus irmãos antes deles, eles foram entendendo a situação na galáxia, o que tinha acontecido até então, a grande cruzada do Imperador para reconquistar os fragmentos perdidos da humanidade, e o projeto Astarte, que é transformar as pessoas em super soldados. E ali eles começaram a fazer isso, e os antigos cavaleiros que lutavam ali em Caliban foram todos transformados em super soldados. Só que os mais velhos, como Luther, por exemplo, não conseguiram virar um Astarte completo. Eles tiveram que fazer apenas alguns aprimoramentos genéticos e implantes, que já aumenta muito a sua capacidade de combate, mas não tanto quanto um super soldado completo, porque a transformação tem que ser feita na infância. Se tu passar da época, é muito perigoso e a chance de morte é enorme. Então tu faz apenas transformações menores e mais seguras, que foi o que aconteceu com a maioria dos cavaleiros, e os filhos ali descendentes dessas casas nobres foram se transformando nos próximos agora Dark Angels. Os Dark Angels foi como ele renomeou a primeira legião. Por quê? Porque Dark Angel é uma pequena rima ali do planeta de Caliban, que dizia que iriam vir anjos negros do céu e tudo mais, e ele pegou essa riminha infantil e que ele gostava bastante e utilizou esse nome para homenagear o planeta que ele veio, a sua criação, e ele botou então o nome de Dark Angel na sua legião. E agora eles foram então marchar com as forças leais ao Imperador para a conquista dos mundos separados da humanidade, para eliminar os alienígenas e trazer glória ao Império. E no caso, o Imperador não deixou o Lion também de mãos vazias. Como presente por ter conquistado o planeta, unido tudo e não dado para ele trabalho que nem outros primarcas, né? Angron. Ele entregou para ele uma nave especial, a primeira da classe gloriana, a Razão Invencível, da Invincible Reason. Essa nave incrível era a nave principal da frota aqui dos Dark Angels, e é a que lideraria e levaria o seu primarca a múltiplas vitórias na Grande Cruzada. Então, agora a bordo da sua nave principal, ele foi levando os seus filhos super soldados à conquista pós-conquista. Até que num belo dia, eles chegaram num planeta chamado Saroshi. No planeta Saroshi, os humanos locais pareciam querer se entregar pacificamente e ser anexados ao Império, e quando eles chegaram ali e começaram a conversar, foi feita uma reunião com o líder do planeta, e ele chegou lá em cima numa nave transporte e foi conversar ali com Lion, que era o líder dos Dark Angels. E quando eles começaram a conversar, ficou claro que esse local era um planeta herege,
que cultuava deuses caóticos e na época, claro, o imperador não tinha feito assim o caos e o negócio dos deuses caóticos conhecimento público. Apenas que qualquer tipo de religião era completamente proibida. Por quê? Porque as religiões inevitavelmente afetam o imaterial e levam ao caos. Então, não tinha como essa população se entregar ali, e o líder desse local chamou eles todos de hereges e começou a tentar enfrentar e matar o Lion, que não deu muito certo para esse líder local, que foi empalado na espada do Lion e cortado em pedaços. Porém, eles tinham um plano B, porque o caos afeta a mente das pessoas. E essa nave que trouxe esse líder local ali até a nave principal aqui dos Dark Angels, eles vieram com uma bomba atômica. E felizmente o Luther e um bibliotecário, que é um irmão de batalha aqui, um Astarte, que tem capacidade psíquica, conseguiram evitar que essa bomba explodisse dentro da nave, ejetando aquele transporte com a bomba para fora, e a bomba explodiu, causando apenas danos leves à armadura e à parte externa da Invincible Reason, aqui a nave principal da frota dos Dark Angels. Então, felizmente, deu tudo certo no final e o Luther e o Zahariel conseguiram salvar a nave. Mas não foi assim que o Lion viu. O Lion viu isso aí como uma falha na segurança. E quem era o responsável pela segurança era o Luther. Então, ele puniu o Luther e os seus soldados mais próximos. O Luther, o Zahariel e outros 200 Astartes foram mandados de volta para Caliban, porque como uma punição, eles não estariam mais agora em um campo de batalha ativo, e sim eles iriam supervisionar os novos recrutas, a construção da fortaleza lá no planeta de Caliban e a exploração do planeta também, porque as florestas tinham sido agora cortadas ou estavam em processo de desmatamento, começou a cavar minas e minas para tentar minerar o máximo do planeta, para alimentar as forjas de batalha da cruzada e preparar novos soldados e mais armaduras e munição para a reconquista do universo, porque é isso que o Império faz. Ele não costuma deixar nenhum planeta meio explorado, ele explora o planeta ao máximo. E o Luther fez isso. Ele voltou para o seu cantinho da vergonha agora, no caso ele está de castigo. Ele voltou para o planeta dele e lá ele começou a supervisionar o recrutamento dos soldados. E ele fez isso muito bem. Ele mais que dobrou a taxa de novos recrutas e acelerou o treinamento deles, mas sem perder efetividade. Então agora ele fez o máximo possível para agradar o Lion. Mas o Lion, olha, ele era um cara difícil. O Lion não é como foi uma pessoa muito social. Ele meio que se afastou do Luther e ele começou a nem ler mais os relatórios e as coisas que o Luther mandava para ele. E o Luther, que já tinha aquela ambição, agora começou a se sentir deixado de lado. Porque quando tu também faz esses processos de melhoramento, o que tu já tinha antes aumenta. E ali em Caliban, parece que a inveja dele, o remorso e o ódio do Lion começou a crescer mais e mais e mais, e ele começou a ficar uma pessoa ressentida, odiosa e cheia de orgulho, com orgulho ferido, assim, o Luther. Então, quanto mais tempo ele passava ali em Caliban, pior ele foi ficando. Também não ajuda que ele achou um livro caótico nesse planeta e ele leu algumas páginas. E o conhecimento do caos, assim, afeta tua mente muito, mas muito. Então tu não deve ler um livro caótico, a Inquisição está correta, tu deve queimar qualquer coisa relacionada ao caos, mas ninguém falou isso pro Luther, então ele acabou caindo nessas tentações e começou a escutar umas vozinhas assim: é você que devia estar controlando aqui os Dark Angel, hein? Você é melhor que o Lion, hein? Eu acho que ele tá pisando em ti, hein? Eu acho que tu merecia mais. Mas, aos poucos, então, o Luther foi ficando uma pessoa ressentida,
odiosa e assim, e cada vez mais o seu orgulho aumentava. E eu não sei se tu sabe, mas o orgulho é um pecado, porque o orgulho leva a pessoa a fazer algumas decisões erradas, e é isso que vai acontecer com o Luther mais para frente. Mas, beleza. Enquanto isso também, um pequeno incidente aqui que aconteceu na Grande Cruzada, que é interessante, em um planeta, os lobos espaciais estavam tentando a sua diplomacia, né, que geralmente não dá certo, e o dono desse planeta, o líder ali local, ofendeu o primarca, o Leman Russ, de cachorrinho de colo. Pô, tu pode chamar o Leman Russ de muita coisa, mas cachorrinho de colo é sacanagem. Aí o Leman Russ falou, a cabeça dele é minha, eu vou matar esse desgraçado. E no caso, os Dark Angels se meteram e dominaram o planeta antes que os Space Wolf conseguissem chegar e terminar a sua invasão. E o Lion matou o cara que ofendeu o Leman Russ. Quando o Leman Russ chegou lá, o Lion tava felizão, assim, rindo. Assim, matei, consegui, eliminei o problema. E o Leman Russ falou, desgraçado, e partiu para cima do Lion. E os dois começaram a se enfrentar e se brigar ali num duelo. Depois eles desceram para porrada e se brigaram e quebraram tudo. E ficou mais ou menos um dia e meio, acho que é um dia e uma noite inteira, eles se brigando aqui loucamente, até que o Lion jogou o Leman Russ por cima de uma mesa, e aí o Leman Russ começou a rir, e se afinar de rir, e falou, cara, que coisa idiota que a gente tá fazendo. E aí ele cumprimentou o Lion, e o Lion falou, você fez uma piada com a minha cara, e ele deu um gancho no Leman Russ, e o Leman Russ apagou por algumas horas. Mas depois disso, ficou meio que uma tradição entre os lobos espaciais e os anjos negros, de vez em quando fazer uns duelos assim no mano a mano. Eventualmente alguém morre nesses duelos, mas ficou uma tradição e até hoje, cara, malditos 11, 12 mil anos depois do que aconteceu aqui, eles ainda se brigam de vez em quando por causa disso. Ai, ai, tudo bem, assim, hábitos antigos demoram para ir embora, né, cara? Mas, beleza, então força do hábito, até hoje eles têm essas briguinhas aqui, idiotas. E agora, depois de vários planetas dominados e conquistados, 200 anos depois que o Lion já tinha se juntado ali à cruzada no Millennium 31, agora ele recebeu a mensagem que o Horus traiu o Império. Não só o Horus, mas também o Angron, o Mortarion e o Fungrim. Eu gosto de trazer eles em cores diferentes, mais ou menos na cor que as legiões deles são pintadas, para te facilitar aqui entender o que é o que. Só o Lion eu trouxe em dourado aqui, porque as forças leais ao Império eu gosto de trazer em dourado. Mas, no caso, além de ter descoberto que eles traíram ali o Império, ele soube que eles massacraram as forças num ataque pelas costas em Estivan III, e que agora as forças leais estavam indo o mais rápido possível para o planeta de Estivan V para tentar impedir as forças traidoras. Só que a Legião do Lion não conseguiria fazer isso. Eles estavam agora enfrentando uma espécie de humanos e alienígenas que meio que se uniram. No caso, os humanos estavam sendo escravizados pelos alienígenas, mas era uma região chamada, planetas escudos, Shield Planets, que eram de uma liga assim, desses alienígenas e humanos, chamado Gordian League. E essa briga não tinha como eles recuarem, e eles teriam que terminar essa briga antes de voltar e poder ir para Estivan V se juntar às forças aliadas. E o pessoal da sua legião levou para o Lion mais ou menos as estimativas de em quanto tempo eles iriam conseguir fazer isso. Ia levar em torno de 8 meses, sendo extremamente otimista. Cara, 8 meses é muito tempo, não dava. Aí o que o Lion fez? Então ele calculou,
olha, se eu não posso me juntar ao pessoal em Estivan 5, eu tenho que fazer alguma coisa para pelo menos dificultar para os traidores de atacar a Terra. Porque ele pensou, o único jeito do Horus vencer isso aqui é se ele matar o Imperador. Então o objetivo dele, obviamente, é a Terra. A Terra é o lugar mais fortificado na galáxia nesse momento, então eu tenho que impedir que ele consiga destruir as defesas terrestres. Então ele juntou 15 naves que ele tinha ali disponível, incluindo a sua principal ali e uma Battle Barge, que é uma barge de batalha dos Astari, e levou para um outro local, para Diamant. Diamant era um mundo forja dos adeptos mecânicos. E lá ele iria tentar evitar que os traidores botassem a mão numa arma que poderia derrubar os escudos e os portões do Palácio Imperial na Terra. E lá ele foi então para... Peraí. É Diamant. Ixi, acho que eu botei o nome do planeta errado. Perdão. É Diamant que eu escrevi errado com I ali, mas tudo bem, não importa. Ele foi para esse mundo que é o mundo forja de Diamant. Lá o Lion e ele chegou com as suas 15 naves. Por que ele foi a esse planeta? Porque lá existia um veículo pesado de sítio, um grande tanque terrestre com, se não me engano, eram 4 esteiras para transporte, que levavam um obus super pesado e que conseguiria destruir fortalezas e fortificações. E não tinha só um, existiam vários desses lá. Eles tinham sido construídos para derrotar algumas fortalezas alienígenas que tinha sido difícil de conquistar, porém eles demoraram muito para ficar pronto e no fim foi decidido, quando eles ficaram prontos, as fortalezas já tinham caído. Então eles foram guardados para uma situação onde eles seriam necessários. E o Lion descobriu isso porque ele lia vários relatórios ali das forças da Grande Cruzada, então ele sabia que o Horus também ia lembrar disso aí, e que se ele chegasse lá e pegasse essas armas, ele conseguiria destruir as defesas terrestres. Então esses Ordinati não podiam cair nas mãos dos inimigos do Império. E chegando lá, ele descobriu algumas coisas, que existiam já forças ali traidoras no planeta e que o Magus do planeta tinha morrido por ter se aliado aos traidores. Mal sabe ele, eu não vou falar aqui ainda, vou falar já não se importa. Na verdade, o Magus do planeta original não se aliou aos traidores, ele foi assassinado por um mago, o Magus no caso seriam os líderes ali dos adeptos mecânicos, que esse era um traidor. Então assim, os adeptos mecânicos, que era um mundo forja, era um mundo deles, agora que estavam no planeta, eram traidores. Só que o Lion não sabia disso. Ele achou que o Magus traidor havia sido morto. E que, porque ninguém sabia o porquê exatamente, mas ele imaginou que ele tinha sido traidor. E esse Magus novo era um cara leal ao Império. O Lion meio que entendeu errado a situação. Mas antes que ele pudesse chegar no planeta, em órbita, existiam 30 naves dos traidores e 15 dos Lion. E aí, o seu segundo ali no comando, o Nemiel, começou a ficar nervoso e falou: Senhor, nós estamos numa desvantagem de 2-1. E o Lion olhou para ele e fez uma piada. Olha, eu acho que eu nunca tinha visto o Lion contar uma piada na vida. Mas ele falou o seguinte: eu sei fazer cálculos espaciais de cabeça. Eu acho que eu consigo contar até 30 sem que tu me ajude. E aí o Nemiel pensou: eu vou apanhar. E o Lion olhou pra ele: relaxa, cara, é uma piada. E o Nemiel ficou tipo olhando pra ele: nunca faz uma piada. Mas beleza, agora o Nemiel suando frio, pensando que se o Lion tá fazendo uma piada é porque não vai dar certo. É que tu tem que entender que o Lion é um cara extremamente frio. Eu me afino imaginando ele fazendo uma piada.
Porque ele nunca ri, todo mundo que faz uma piada com ele, ele bate. Ele não gosta de piada, ele não é da zoeira. O Lion não é da turma da zoeira aqui. Mas ele fez uma piadinha e o Nemiel agora estava pensando: nós estamos mortos, nós vamos morrer. Bem assim que ele estava imaginando. E então as forças leais agora ao Lion, as 15 naves contra as 30 traidoras, e ele iria precisar destruir essas naves para evitar que eles retirassem aqueles Ordinate do planeta. Além das 30 naves de combate, também existiam naves de transporte junto às traidoras que levavam as forças ali dos filhos do Horus e também que iriam ser utilizadas para extrair os Ordinate do planeta. Ok, então que a batalha comece. O Lion ficou olhando para as imagens e para os sensores e para os radares e ele começou a calcular na cabeça dele o que precisava ser feito. E ele começou a dar ordens para diferentes tropas ali, diferentes naves, uma a uma, bem rápido, ele deu as ordens e as naves sabiam o que fazer. Começou então a batalha. As 30 naves inimigas contra as 15 naves dos Dark Angels começaram a se aproximar a uma longa distância no Warp. As naves mais rápidas dos traidores, as naves Screen. Screen seria naves de rede em português, Screen é tela. Elas seriam o que? Elas iriam na frente para proteger as naves maiores de fogo e para distrair as naves inimigas e para fazer elas ficar em posições em desvantagem. Seriam como na marinha os destroyers, no caso navios leves, que são para evitar outros navios leves de atrapalhar as naves principais e para distrair as naves maiores e também lançar torpedos. Então essas naves Screen foram mandados pelas forças traidoras à frente das naves principais, porque os traidores pensaram: nós estamos em número muito maior, vai ser fácil. E era exatamente isso que o Lion estava planejando. Ele mandou as suas próprias naves de Screen ir mais devagar. Então as naves leves do pessoal leal não se afastou muito da frota principal. E no momento exato que as naves inimigas leves estavam muito distantes das pesadas, ele mandou avançar com toda a velocidade as naves principais e elas chegaram junto contra essas naves leves, as naves pesadas dos aliados, vários caças e bombardeios que já tinham sido lançados previamente ao espaço e as naves Screen dos aliados, no caso dos Dark Angels, e isso fez 3 forças diferentes contra as naves leves dos traidores. E o pessoal dessas naves leves dos traidores agora se vendo totalmente assim, com menos poder de fogo do que as naves inimigas e, claro, cercados de todas as direções por muito mais naves que eles podiam lidar, eles decidiram lançar os torpedos a uma distância muito longa e fazer uma manobra de retirada. O que não deu muito certo, porque a maioria dos seus torpedos foi interceptado e apenas 2 naves aliadas leves, no caso dos Dark Angel, eu vou chamar os Dark Angel de aliados aqui, tá? 2 naves de Screen deles, 2 naves leves, que foram imobilizadas pelos torpedos, mas a grande maioria, as naves principais, não foram nem arranhadas, porque os caças e bombardeios destruíram os torpedos no espaço. E quando eles finalmente conseguiram chegar próximos, agora as naves leves inimigas, cercadas em todas as direções, uma a uma, foram sendo inutilizadas e perdendo a sua função. E quando as poucas que conseguiram recuar, agora estavam totalmente fora de formação. Então o almirante inimigo começou a ficar mais cauteloso e não pressionou o ataque. Na verdade, ele decidiu proteger o objetivo principal deles. O objetivo principal deles eram como eu vou te explicar, eram os transportes. Era levar as forças traidoras ao planeta, terminar a conquista e recuperar aqueles canhões pesados ali, aqueles tanques gigantes. Então, para isso, eles fizeram o quê? Ele dividiu a força deles em 2. Parte das naves iria proteger
os transportes e parte iria manter em xeque a marinha dos Dark Angels. E quando os transportes se aproximaram do planeta e um grupo de naves que estava com ele foi ficando mais longe, os Dark Angels então fizeram uma manobra muito, mas muito bem executada por ordem do Lion. O que eles fizeram? As naves leves fingiram que iriam perseguir aqueles transportes, as naves que estavam escoltando eles, mas sempre a uma distância segura para evitar o tiro de volta. Quando eles finalmente chegaram após essa primeira barreira que estava de frente para a linha das naves principais, eles se viraram. Então agora metade das tropas inimigas estava entre os Scream, as naves leves, nas costas deles, e na frente deles as naves pesadas se aproximando em toda velocidade. E eles se encontraram exatamente no mesmo momento. E eu não vou dizer que foi um massacre, porque as naves traidoras fizeram o seu melhor e causaram bastante dano nas naves dos Dark Angels. Porém, elas foram uma a uma imobilizadas, as suas armas sendo destruídas e, eventualmente, os seus escudos caindo e as naves explodindo. Até o momento que a força principal, essa aí que deveria enfrentar as naves principais do Dark Angel, foi completamente devastada por torpedos dos Scream ali, das naves leves, a uma distância bem curta. Então esses torpedos pelas costas, pelo flanco, enquanto eles estavam distraídos com as naves principais, foram o último prego no caixão para essa força das naves traidoras. E aquelas que estavam levando os transportes, olha, nesse momento elas ficaram bem preocupadas, porque as forças principais tinham sido destruídas e eles não tinham levado com eles nada além de 2 naves leves inimigas que estavam imobilizadas só. E as naves principais inimigas agora estavam vindo contra eles. O Lion ordenou que a sua frota, depois de eliminar esse pedaço dos traidores, se juntasse e começasse a ir ordenadamente em direção aos inimigos. Então ele fez um blefe. Ele não enfrentou eles. Ele deixou que eles pousassem. Por quê? Porque as suas naves estavam em condição não assim feita para terminar esse enfrentamento. Ia ser no máximo uma vitória pírrica, e ele iria perder todas as naves aqui ou qualquer capacidade de manter a luta se ele tivesse enfrentado essas naves traidoras nesse momento. Então ele deixou que eles pousassem. Depois que os transportes pousaram, as naves inimigas fugiram. Elas foram embora e recusaram enfrentar a marinha dos Dark Angels. Então, beleza, vitória para os Dark Angels. Teoricamente perderam 2 naves leves que poderiam ser reparadas, mas não dava tempo de reparar. Então a tripulação delas foi removida para levar para as outras naves e agora eles teriam que enfrentar o inimigo no planeta, que não tinha problema, porque o Lion veio com os Astartes deles, os super soldados deles. Então os Dark Angel iriam eliminar as forças aqui embaixo. E o que esses transportes trouxeram então para o planeta? Como o Lion já tinha calculado, o Horus deve estar agora preservando as suas forças principais para o sítio da Terra. E aqui era um planeta secundário que a missão era apenas de retirar um equipamento. Ele não iria mandar as forças principais. E foi isso que o Horus fez. Ele mandou apenas um grupo secundário, assim, seria um grupo como se fosse equivalente a um batalhão da Guarda Imperial, porém com equipamentos e treinamento menor do que o padrão. Então eles não eram assim exatamente uma unidade de elite, aliás, nem uma unidade regular. Eles eram bem assim, subpar, porque eles não foram feitos para lutar. Eles vieram aqui só buscar um equipamento e o Horus achava que o planeta já ia estar na mão dos traidores.
E quando os Dark Angels chegaram então do espaço, eles conseguiram reconquistar a capital e ali eles acharam alguns soldados ainda leais ao Império e descobriram que o comandante das forças imperiais havia sido morto e que o Magus tinha traído eles, só que o Magus agora estava morto e existia um outro Magus mecânico agora no poder. Pelo menos foi isso que o Lion entendeu e é isso que a inteligência ali sabia. E o governador agora do planeta estava liderando a resistência com uma unidade de Draguns. Draguns é o nome dessa unidade que tinha aqui. E ele lutou ali o máximo que podia, mas ele estava cercado agora por forças traidoras dos Skutarii, ali, dos mecânicos traidores e dos Filhos de Horus, que agora tinham chegado no planeta. No caso, Filhos de Horus são a legião ali dos Filhos de Horus, é os super soldados. Esses aqui são seguidores de Horus, mas são uma guarda humana, bem inferior, como eu falei, a um regimento imperial regular. Então, não foi difícil para os Dark Angels garantir a conquista da capital, e depois que eles dominaram um perímetro legal ali, ele ordenou, já que ele tinha total superioridade no espaço, o bombardeio das regiões onde as forças inimigas estavam e as forjas onde esses mecânicos traidores e esses soldados da guarda estavam se escondendo. E por mais forte que seja uma forja ou uma construção, um bombardeio espacial é mais que o suficiente para destruir tudo que tem dentro. Então, agora, com o planeta conquistado e os traidores mortos, ele juntou o governador e esse segundo Magus agora que ele imaginou que era um cara confiável e leal, assim, porque o Magus é um mecânico, tu não consegue ler ele tem o rosto todo biônico. Então, esse Mecânicos ofereceu os seus serviços. O que esse Magus, totalmente confiável, um cara assim, tranquilo de deixar as coisas na mão dele, ele ofereceu para o Lion que ele iria reequipar as naves e fornecer novamente os torpedos que ele estava precisando agora e todos os equipamentos necessários para sua batalha. E assim, o Lion, olha, que homem legal, que mecânico gente fina, eu vou deixar ele mexer nas minhas naves e fornecer o equipamento que a gente está precisando aqui. Olha só que aliado bom que eu arranjei nesse planeta. E o governador, no caso, fez o que o Lion pediu, que foi tentar recrutar o máximo de gente, o mais rápido possível, para repor o número dos seus draguns, agora aquela batalhão imperial que tinha ficado ainda leal ao Império, e para poder repor os números para enfrentar um contra-ataque dos traidores. Porque o Lion sabia que o Horus iria voltar. Ele não iria abandonar esses Ordinati porque eles eram muito valiosos. E ele ordenou os seus soldados a procurar esses Ordinati no planeta e pediu para esse segundo Magus, agora o Magus, para ele dar para ele todos os relatos de equipamentos que tem no planeta. E o Magus fez isso, ele deu para ele os relatos, só que não tinha nada sobre esses Ordinati. O Lion achou estranho, mas talvez ele não soubesse, talvez fosse um segredo, então novamente ele continuou confiando no seu amiguinho aqui, o mecânico. Má ideia, Lion. Sério, o Lion tem um problema, ele não sabe ler direito as pessoas, como eu falei, ele não é um cara muito sociável, e é bem fácil tu enganar o Lion, como tu vai ver mais um pouco à frente. Agora, em Caliban. Em Caliban, o Luther estava lidando com uma rebelião. As casas nobres, assim, depois de ver o planeta ser devastado, ter o seu poder retirado de si pela burocracia imperial e tudo mais, logicamente iam querer se revoltar contra o Império. As pessoas ali também, que até então tinham uma vida tranquila e simples, agora tendo que trabalhar nas minas e tudo mais, também se revoltaram contra o Império. E essa rebelião que o Luther tentou apaziguar, né? Apaziguar no sentido tipo atirem com força letal, não conseguiu acabar. Que a cada uma rebelião que ele matava, outra aparecia. Mas o Luther não comunicou isso para o Lion, até porque o Lion não ia ler mesmo. Então ele ficou tentando resolver isso localmente. E
dessas unidades que foi mandada para eliminar uma rebelião numa mina, liderada por Zahariel, descobriu que ainda existiam monstros em Caliban, mas não monstros como aqueles que tinha antes, aquelas grandes bestas, muito piores, umas centopeias gigantes subterrâneas com dentes que conseguiam cortar um super soldado no meio. Essas criaturas eram caóticas, essas criaturas eram do imaterial, essas criaturas não são normais. E ele levou isso para o Luther, depois de destruir o local ali, o ninho onde essas criaturas ficavam, e ele chegou para o Luther e deu a ideia que talvez o problema fosse Caliban, que Caliban talvez fosse manchado pelo caos e que não tinha salvação. E o Luther falou, não, tá louco, fica quieto com isso aí, ideia idiota, não precisa disso aí, bobagem. Porque o Luther já estava com a influência do caos na cabeça dele. E uma coisa que o caos faz na cabeça das pessoas é a negação da realidade. Ele distorce a realidade para aquilo que ele quer que seja. Então o Luther não quer que o planeta seja caótico, que não tenha salvação, porque ele sabia que se o Império descobrisse a contaminação do caos no planeta, geralmente ele queima o planeta inteiro com exterminatos. Então ele não aceitava isso de jeito nenhum. Só que o Zahariel não gostou dessa explicação. Então ele foi procurar ali o conselho dos seus amigos, os Watchers in the Dark, porque esses vigias na escuridão já tinham algumas vezes entrado em contato com o Zahariel. E eles falaram então que as florestas foram feitas por eles ali em Caliban. E essas florestas e as bestas, elas meio que mantinham o caos fora dos seres humanos. Só que quando os seres humanos destruíram as florestas e mataram as bestas, o caos começou a se expandir. E agora ele estava afetando os seres humanos, e aquelas rebeliões e o derramamento de sangue ali, a violência, estava acelerando o processo de influência caótica em Caliban. E agora sim, o Zahariel entendeu que o problema, na verdade, sempre foi o planeta e que a população dali tinha sim uma certa influência do imaterial na sua cabeça. Só que agora era um pouquinho tarde para falar isso, né, malditos alienígenas idiotas. Se esses Watchers in the Dark tivessem explicado as coisas abertamente, talvez não teria acontecido isso aí, mas eles demoraram para falar, e aí o Zahariel tem até uma explicação bem idiota. Por que você não falaram antes? Você não entenderia. O Zahariel falou, não, eu entendo, pode falar. E eles, porque caos é mal. Cara, explica, não precisa esconder isso aí. O Zahariel não é tão idiota assim, eu imagino, né? Eu espero, pelo menos. Vamos ver o que vai acontecer depois ali na história dos Dark Angels. Mas vamos voltar aqui para a batalha, porque não estou falando dos Dark Angels em geral, eu estou falando do Primarca dele, e eu quero falar sobre essa batalha porque ela explica bem o pensamento e como age o Lion. Então, o Lion agora, super confiando naquele Magus amigo dele, deixou que ele colocasse munição nas suas naves e anexou os Skitarii, as tropas ali dos mecânicos, tanto nos Draguns ali, a legião humana que estava defendendo o planeta, quanto junto com os seus super soldados. E agora sim, eles estavam prontos para qualquer coisa, né? Porque agora ele ia ter pessoas bem leais no meio dos seus ranks. Ai, Lion. Aí, quando os Dark Angels finalmente acharam onde estavam aqueles Ordinati, era numa fábrica de manutenção e criação de titãs. E nesse local ela estava ativa, mas não tinha nenhuma titã ali. Então eles descobriram que é ali que ficava essas super máquinas. É como se fosse uma fortaleza assim, móvel, com um canhão gigantesco que atira balas do calibre de uma espaçonave. E esses Ordinati, então, estavam ali localizados. Só que eles não estavam mais puros. Por quê? Eles descobriram que esses Ordinati estavam cheios de corpos mutilados e rituais caóticos feitos neles. E eles descobriram o corpo do Magus antigo
morto ali na região. Então não foi o Magus antigo que fez isso. Não, 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 não. Foi o Magus atual. Ele é o traidor. Tava na cara. Mas o Lion não viu. Então, nesse momento, quando eles descobriram isso num Deus Ex Machina é um termo feito para quando as coisas dão muito certo por muita coincidência. Os mecânicos deram a ordem para os Skitarii trair as forças leais ao Império e eles começaram a atacar os soldados da Guarda Imperial ali recém-recrutados e os Astari. E felizmente, os Astari sobreviveram com poucas baixas, mas as forças leais ali, os Dragoon, que lutavam pelo governador, nem tanto. Muitos deles morreram aí nessa batalha. E quando isso aconteceu, saiu um sinal do planeta e 8 naves inimigas se aproximaram do vácuo. Além disso, as naves aliadas agora foram sabotadas. Obviamente, os sensores começaram a falhar e a comunicação começou a falhar e os torpedos das naves pequenas começaram a explodir dentro dos tubos, fazendo muitas delas serem completamente inviáveis. O Lion foi então de volta para sua nave principal e ordenou que a nave bombardeasse o local onde vinha esse sinal de interferência ali no planeta. E ele conseguiu então repor a comunicação. E teve várias batalhas ali contra os Skitarii e muitos Dark Angel, apesar de nem tantos morrerem, vários ficaram feridos. E agora eles utilizaram um teletransportador e ficaram em uma única região. Aonde? Eles ficaram lá próximos do depósito desses Ordinati, porque lá era o local principal onde eles deveriam ficar. No caso, onde os traidores tinham o objetivo. E o Lion mandou a sua marinha extremamente destruída. Agora, não no caso destruída, mas as naves estavam fora de combate. Elas não iam ter condições de enfrentar 8 naves inteiras, novinhas ali, prontas para o combate. Então ele mandou as naves simplesmente ficar afastadas da região e ele mandou as suas forças e o pessoal ainda leal ao Império, que eram os Draguns ali do governador, se reunir ao redor dessa forja de titãs onde estavam os Ordinati, o objetivo que eles tinham que manter. Então, as forças leais que sobreviveram e os Astari se uniram ali e o Lion desceu novamente ao planeta para enfrentar o inimigo no solo, enquanto a sua marinha ficava afastada e negava um ataque decisivo contra os traidores. E o Lion, apesar de não parece que é uma defesa assim desesperada, mas ele tinha uma ideia. É o seguinte: os traidores queriam apenas os Ordinati aqui, e eles fizeram esse ataque extremamente rápido. Eles não tiveram tempo para se preparar, e eles não têm tempo para uma campanha longa. Então eles vão fazer um ataque com tudo e se desesperar para retomar o planeta. E outra coisa, eles não haviam trazido consigo nenhuma nave forja, e aqui no planeta as forjas estavam devastadas pelos bombardeios dos Dark Angels, então o equipamento deles ia acabar. Já os Dark Angels, por ter um número menor e já está bem preparado aqui, eles tinham bastante equipamento ali para proteger nessa região. Então eram os Dark Angels com pouco número, mas bem equipado, contra os traidores com muito número, mas mal equipados. E agora a batalha então irá iniciar. Aos poucos os transportes dos traidores foram despejando as forças e no caso, em torno de 150 Dark Angels e vários sobreviventes ali da guarda humana fizeram uma linha defensiva ao redor do depósito das Ordinati. E ali o Lion colocou os seus soldados em posições estratégicas e eles tinham vários canhões de laser e armas pesadas contra coisas blindadas. E atrás da sua linha inicial de defesa dos seus soldados especiais, ele botou uma força de rápida reação e as guardas humanas em posições defensivas, porque ele não achava que as guardas humanas iriam segurar o ataque inicial, e ele estava certo.
porque eles já tinham sido muito, mas muito destruídos aqui, depois de lutar contra o planeta inteiro e depois da traição dos mecânicos, né, que todo mundo conseguiu ver chegando, menos o Lion. Então agora o Lion e suas forças se prepararam, e o Lion queria que os seus super soldados e ele mesmo enfrentasse os Astartes traidores, os marinheiros espaciais da Legião do Horus. Só que não foi isso que os traidores mandaram inicialmente. Eles mandaram uma força de soldados humanos com transportes blindados, APCs. APC é Armored Personnel Carrier. É um veículo de transporte blindado que serve para levar infantaria de um ponto a outro na batalha e às vezes dar algum tipo de suporte com uma arma pesada. E agora o Lion, então, enfrentando essa infantaria, facilmente os seus soldados expulsaram 1, 2, 3, 4, 5 ataques dos traidores. Porém, os traidores estavam mirando nas armas pesadas dos Dark Angel, destruindo seus canhões laser e suas armas anti-blindados, até o ponto que eles não podiam mais ficar numa posição só por causa de artilharia dos inimigos que estavam danificando e destruindo suas armas pesadas. E quando os Dark Angels, então, não conseguiram mais posicionar esses canhões de laser em locais para destruir o avanço dos APCs aqui dos veículos blindados, as tropas inimigas chegaram tão perto que eles meio que cercaram os Dark Angels em grupos e agora, com as suas posições comprometidas, os Astari traidores, os filhos do Horus, fizeram o seu movimento. Eles foram através das linhas iniciais direto para a forja. E eles fizeram o quê? Eles utilizaram Rhinos. Rhinos é um APC extremamente blindado e eles chegaram o mais rápido possível atrás das linhas iniciais dos Dark Angels e ali eles começaram a enfrentar as forças humanas. Os humanos, olha, eles fizeram o que puderam. 2 desses Rhinos eles imobilizaram e eles tentaram e lutaram bravamente contra os filhos de Horus, agora os super soldados, e olha, não foi muito bom para eles, porque eles foram massacrados. Só que existia a força de resposta rápida, comandada por Nemiel, e Nemiel levou os seus 23 Astari contra todos os super soldados que ele conseguiu enfrentar. Não foi bom para os Dark Angels. Eles perderam 15 e mataram 12. Só que quando Lion chegou na batalha, os filhos de Horus recuaram, porque eles sabiam que eles iriam perder muitos e o objetivo deles era, ao máximo, preservar as suas forças. Então, agora, vendo que não tinha como eles vencerem isso aí de uma forma normal, eles iriam precisar de uma arma secreta. E eles tinham um Dreadnought. O que é um Dreadnought? Dreadnought é quando um guerreiro, assim, um super soldado muito honrado morre, muitas vezes a sua mente, o seu cérebro, é utilizado pelos mecânicos num sarcófago especial e eles colocam esse sarcófago numa armadura. E essa armadura, eles tinham ali no seu planeta, lutando com as forças em solo. E eles retiraram o módulo de comando dessa armadura e botaram num daqueles super tanques, os Ordinate. E esse super tanque, o Lion deu a ordem: destrói o porto espacial. E foi isso que ele fez. Ele mirou o canhão principal no porto espacial e atirou. É como se uma bomba nuclear de uns 12 megatons destruísse o porto espacial. Sem o porto espacial, era impossível os traidores botar mais tropas e recursos no planeta. Então, como eles já tinham ido só com o necessário, estava ficando difícil manter a luta e sem poder botar mais recursos e sem poder retirar os Ordinate do planeta, porque os transportes iam precisar de um porto bem construído para poder remover eles, as tropas inimigas deram a ordem de retirada. Então, vitória dos
leais ao Imperador e dos Dark Angels aqui. Não uma vitória em combate direto, mas eles negaram ao inimigo seu preço, e como as forças do Horus estavam com a ordem de preservar o máximo possível as suas forças e evitar perdas desnecessárias para ter o máximo de força para o sítio da Terra, eles se recuaram. Então o Lion venceu. Ah, vitória! Quase todo mundo morreu, mas vitória. O mundo foi destruído e era praticamente inútil, mas vitória. O importante é vencer, mesmo que seja sobre uma pilha de ruína e do corpo dos teus aliados. Né, Lion? Mas pro Lion, no livro dele, isso aí era uma vitória. E beleza. Agora, com menos e menos atividade dos inimigos, 5 dias depois, chegou uma frota aliada, um cara que tu pode confiar, um outro primário, um irmão do Lion. Ah, e ele chegou dizendo: Lion, bom trabalho, você é um herói, você conseguiu, tu é o cara, agora pode deixar comigo, eu e meus soldados assumimos daqui, vão descansar, repara tuas tropas e tuas naves, volta lá pro teu planeta, que aqui pode deixar em minhas mãos. Ah, que bom, cara, agora sim, finalmente uma pessoa honrada. E o Lion teve uma conversa com seu irmão, e ele falou: cara, não fala pra ninguém que eu tava aqui, até porque foi feia essa vitória, é melhor que ninguém soubesse mesmo, porque ele não queria o crédito. Mas o dia que precisasse, esse irmão dele falou: não se preocupa, o próximo War Master, Senhor da Guerra, vai ser tu. Tu que é um gênio, tu é um cara tático, tu é bom. Não te estressa, vai descansar, cara, toma um banho ali, bebe um milkshake, que tu merece, não se preocupa, Lion. E o Lion, feliz da vida, só pediu para ele uma coisa: cara, o dia que for mais importante, no momento certo, faz com que essas armas aqui, que eu e meus irmãos sangramos para manter, eu e meus filhos no caso, sejam bem utilizadas. E o irmão dele prometeu, o grande Perturado falou: não se preocupa, meu irmão, no dia que for necessário, eu vou utilizar elas muito bem. No caso, o Lion achou isso completamente normal e foi embora. Então, toda essa guerra, toda essa batalha para preservar essas armas de cerco, e ele deu pro Perturado o outro traidor, que ele não sabia nesse momento que ele tinha sido um traidor. Mais uma vez o Lion foi derrotado por confiar demais e não ter noção nenhuma das coisas e de interações humanas. Parabéns, Lion, seu idiota. Ai, ai. Mas é isso. Era isso que eu queria trazer até aqui para vocês. Essa história ali da luta está no livro chamado Fallen Angels, Anjos Caídos, e também é bem interessante para entender o que está acontecendo lá em Caliban. Mas é isso, meus amigos. O Lion, essa é a história dele até o momento ali do Sítio da Terra, e vai ter outros conflitos lá em Caliban que eu posso trazer em um segundo momento, se o pessoal tiver interesse. Mas por hoje é isso. Vejo vocês na próxima. O Imperador protege, e não confiem cegamente em quem parece ser muito do mal, porque normalmente eles são do mal. Tudo de bom.